Shalom, tudo bem? Mais um vídeo aqui para nós, no nosso canal Pergunte a Jartov. E hoje você vai aprender nesse vídeo o uso bíblico dessas duas expressões. Tá vendo? Yud, Rei, Vav, Rei, junto com a palavra Elohim. Tá certo? Vamos ficar atentos para aprendermos isso dentro da Escritura. Olá, então, apresentei para vocês as duas escritas, Yud, Rei, Vav, Rei e Elohim. Quem está lendo o texto em hebraico tem o costume de ler, não uma vez ou outra, quem tem o costume de ler o texto em hebraico vai perceber que ora é usado Elohim sozinho, ora é usado o tetragrama sozinho. Mas na maioria das vezes é usado os dois. Como a palavra Elohim é traduzido Deus, e existe o sufixo possessivo, né, no pronome possessivo Eino, a palavra seria então Eloheinu, então foi traduzido nosso Deus. Então ficou parecendo que está falando da mesma coisa, mas não é. Não é. Por exemplo, dificilmente você vai ver na Escritura alguém orando a Elohim. Tem várias orações na Escritura, no Antigo Testamento, várias. Inclusive, eu fiz 2 séries ou 3 séries sobre orações nesse canal aqui. Dificilmente você vai ver oração para Elohim. Por que isso ocorre? Porque naquela época todo mundo sabia o que significa usar o termo Elohim. Eu já fiz um vídeo aqui. Foi um vídeo que eu fiquei prometendo e fiz. Tá aqui no canal, um vídeo sobre Elohim. Tá? Eu vi qual é deles e eu vou colocar, assim que se eu lembrar bem, vou colocar o link dele aqui para você assistir. Aí você vai entender. Eu esmiucei essa palavra Elohim. Então, através daquele vídeo fica bem claro que a palavra Elohim significa conjunto dos deuses ou conjunto dos seres evoluídos. E essa ideia vem desde o Egito. Não são deuses, essa palhaçada que falam, que adoravam, que era com a cabeça de gato. Não sou isso não. Estou falando de seres evoluídos. Você vai chamar de anjos, outro vai chamar de outra coisa e tal. É chamado malar também, beleza. Então ninguém orava a um anjo. Ninguém orava a seres evoluídos. O eterno é o eterno. Os seres evoluídos são os seres evoluídos. São mais evoluídos do que nós. Mas não são o eterno. Então ninguém orava para eles. Por isso que você não vai ver na Escritura oração dirigida exclusivamente a Elohim. Rara. Tem 2 personagens que fazem isso, mas o nível de consagração deles era outro, o contexto era outro, não tem nada a ver conosco. Mas normalmente não se faz oração a Elohim. Mas infelizmente algumas pessoas dizem que Elohim se refere ao Eterno, e aí dá essa confusão. Se recuarmos no tempo, veremos, você pode fazer uma pesquisa agora na internet, pesquisa aí, é numa Elish, eu vou escrever aqui quando editar. Tomara que eu não passe por cima assim. Minuto 3 dessa parte, 3, 5. É numa Elish. Você vai ver que tem nomes lá. Breshit sumeriano, Breshit babilônico, Breshit antigo, egípcio, tem nomes. Moshe colocou tudo sob o coletivo, justamente para evitar que alguém dirigisse oração a um deles. Porque cada conjunto tinha uma especificidade. Uma coisa específica. Pronto, você entendeu. Pare de dar risada. Nossa, é coisa séria. Então, ele sabendo disso, como é o ser humano, né? Reuniu tudo em um só, Elohim. E colocou, na maioria das vezes, Yud, Rei, Vav, Rei, antes. O eterno Elohim. Percebeu? Vamos chamar que Yud, Rei, Vav, Rei seja a pronúncia Adonai, como todo mundo chama. Tá?
Então ficou Adonai Elohim. Então ficou Adonai como eterno, Elohim como conjunto dos deuses. Qual é a ideia que tem por detrás disso? Deixa um like aí, eu vou soltar a ideia. Deixou? Beleza. Qual é a ideia que tem por detrás da expressão Adonai Elohim, sendo Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim juntos? Bom, se Elohim é coletivo e foi colocado para não serem adorados, e você coloca eterno antes, você está dizendo que o eterno é soberano sobre o conjunto dos deuses. A ideia é eterno dos deuses, ou eterno que criou os deuses. Por isso que eu estou dizendo que essa ideia de deuses no Egito, não é, quando eu estou falando aqui, não é essa palhaçada que falam. Que os egípcios adoravam deuses, os egípcios adoravam estátuas. Estou falando de seres que existem, não seres formados por barro, tijolo, pedra, nada disso. Estou falando de seres que existem. Esses seres não podem ser adorados. Mas se você não souber a ideia que tem por detrás de Elohim, você vai acabar adorando esses deuses, criticando o Egito e adorando deuses, se você continuar achando que Elohim se refere ao Eterno. Algumas vezes, Yud-Hei, Vav-Hei vai aparecer sozinho. Algumas vezes, Elohim vai aparecer sozinho. Quando a palavra Elohim aparece sozinho, sem Yud-Hei, Vav-Hei, significa, em 99% das vezes, para não ser tão áspero, que aquele conjunto é contrário à vida eterna do ser humano, não é contrário ao eterno. Na opinião deles, o ser humano não deve ter vida eterna. Então, quando isso ocorre, quando fica claro que aquele conjunto é contrário à vida eterna do ser humano, o texto vai identificar como? Colocando sozinhos Elohim. Ok? Maioria das vezes. Então, quando isso acontece, por exemplo, o Malar que fez as pragas no Egito, ele é contra ou a favor? E de quê? Ou de quem? Fez a praga no Egito para livrar Israel, para livrar o povo. Tá. Mas ele provocou um morticínio terrível no Egito. Como é que é? Como funciona isso? Como é que funciona isso? Percebeu que tem que discernir? Não é o eterno, cara. Claro que ali o texto é mais conhecido, todo mundo sabe que foi o Malá, é mais conhecido. Mas e quando o texto não é tão conhecido? Quando você não sabe ler hebraico e não sabe o que está acontecendo nas entrelinhas da tradução brasileira? Aí sei São Paulo, é Bertinho. Quando você não sabe? Percebeu por que é necessário ler o texto como está escrito? Exemplo, Devarim capítulo 1, versículo 17. Não conheçais faces no juízo, ouvireis do mesmo modo ao pequeno e ao grande. Não temereis a homem algum, porque o juízo é de Deus. E a causa que for difícil para vós, atrareis a mim e eu direi. O juízo é de Deus. Eu vou ler esse mesmo texto em hebraico, para vocês verem o que eu estou falando. Lota kirupanimi babishipati kakatoni kagadoli tishmeuni lota guru mipnei ish que hamishipati le lohim. Não tem tetragrama. Não tem tetragrama. Para o conjunto para um certo grupo do conjunto dos deuses, o ser humano não deve ter vida eterna. E o texto aqui diz que o julgamento pertence a eles. E não tem tetragrama. Percebeu quem é que vai julgar? Porque se o Eterno vai julgar, não precisa. O Eterno já sabe qual é o resultado. Ou você não percebeu isso? Se o Eterno já sabe tudo, não terá um dia de julgamento. Não terá dias de julgamento. Não terá... Não, porque o Eterno já sabe quais são os resultados todos. Mas se você entender que se refere a seres evoluídos e que não é o Eterno, eles não sabem tudo, então eles precisarão julgar, eles precisarão ver, eles precisarão atuar, eles precisarão responder.
aí sim você tem um contexto do que é que eles passavam e do que nós passamos, sem perceber. O julgamento pertence a seres que têm interesse em saber quem vai participar da dádiva que eles têm, vida eterna ou não. Nós julgaremos os nossos animais porque temos interesse em saber qual deles merece colocar uma mochila nas costas dele e ir conosco para uma escola estudar. E qual deles não merece. Nós julgaremos. Nós julgamos. Esse aqui não merece, esse aqui é muito brabo. Esse aqui já me mordeu 3 vezes. E esse só faz ronronar na minha perna. Ronronar na minha perna. E esse aqui, toda vez que eu dou pão, ele me dá uma tapa. Nós julgamos. Somos seres mais evoluídos do que eles. Nós julgamos. Percebeu? Mesma coisa. Eles sabem, eles conhecem, eles querem saber quem é que estará junto com eles, partilhando da mesma coisa. Quem vai? Não, eu acho que um dos grupos não, o ser humano não deve ter vida eterna. O outro diz, eu acho que deve ter. Eu acho que devemos dar uma chance. O outro diz, não, eles são muito rebeldes. Se um está dizendo, presta atenção, se um está dizendo que o ser humano merece vida eterna e o outro está dizendo que não merece, quem está julgando? Quem está julgando? Exatamente. Os seres evoluídos estão julgando. Porque se dependermos do julgamento do Eterno, estamos todos perdidos. Porque o Eterno já vê todo o nosso pensamento. Todos os nossos pensamentos. Nenhum deles escapa. Mas o conjunto dos deuses não lê nosso pensamento. Então eles precisam ver as nossas atitudes, para a partir das atitudes eles julgarem. Por isso que está escrito, não conheçais faces no juízo. Quem que precisa ver isso? O Eterno precisa ver isso? Não, o Eterno já sabe. Ouvireis do mesmo modo ao pequeno e ao grande. O Eterno já sabe isso aqui. Quem vai ouvir grande, quem vai ouvir pequeno, quem vai privilegiar um, quem vai desprivilegiar outro, o Eterno já sabe isso aqui. Não temereis homem algum, porque o juízo é de Elohim. Então o Eterno já sabe isso tudo aqui. Quando ele fala, não conheçais face no juízo, é porque é possível fazer isso. Mas se é possível fazer isso, o Eterno já sabe, mas eles não sabem. Então eles precisam ver quem está julgando, como está julgando quem. Então, quem está disputando a eternidade, se será possível a eternidade para um e para outro, quem está julgando, quem está com interesse nisso, são os seres evoluídos, que têm eternidade e que vão decidir se a pessoa merece ter o que eles têm ou não. Então o juízo é deles. Mas infelizmente essa palavra foi traduzida como Deus, as pessoas associam a palavra Deus ao Eterno, e aí fica sendo o juízo do Eterno. E aí você fica sem conexão alguma com o texto. Você fica perdido, você fica... Veja se não tem momentos que você fica, puxa, como é que será? Porque você está achando que tudo vai ser feito pelo Eterno. Vai ser feito por seres que têm o que nós queremos. Eternidade. Eles não têm eternidade em si, eles adquiriram a eternidade vinda do Eterno. Então eles sabem o que é eternidade e eles não querem que qualquer pessoa tenha eternidade. Eles querem que pessoas que mereçam tenham eternidade. Então quem é que está julgando? Quem está julgando? Coloca nos comentários. Vou parar por aqui. Então, o uso, a forma como é usada Yud-Rei, Vav-Rei e a palavra Elohim é diferente. No versículo seguinte, eu li o 17, vou ler o 18. E partimos de Horeb e andamos por todo aquele grande e temível deserto que vistes, no caminho do monte do Emoreu, como o Eterno nosso Deus nos ordenara, e viemos até Kadesh Barnea. Aqui usa Yud-Rei, Vav-Rei, Elohim. Por quê? Por que ele não continua usando Elohim só?
Ou por que ele não colocou Yud Rei, Vav Rei só? Percebeu? E com a maioria das vezes vai ter Yud Rei, Vav Rei, Elohim. Ou seja, é sempre um ser, é sempre o conjunto dos seres evoluídos que estão com ele. Mas quando apresenta Yud Rei, Vav Rei na frente, quer dizer que aquele conjunto dos deuses é favorável à vida eterna. E você vai ver isso na maioria das narrativas. Yud Rei, Vav Rei, Elohim. Yud Rei, Vav Rei, Elohim. Eterno Deus, eterno nosso Deus, eterno teu Deus, eterno dos teus deuses, eterno dos nossos deuses. Não é? Hoje virou um problema essa expressão eterno dos nossos deuses, porque a pessoa associa esse nossos deuses com deuses pagãos. Não tem isso, não tem isso aqui, a não ser os gregos, aí sim vai entrar a questão do paganismo. Fora disso, naquela região não tem isso, eles não tinham essa ideia, porque eles sabiam que todos são do Eterno, todos são obedientes ao Eterno, percebeu? Então eles não tinham esse receio de falar Eterno dos nossos deuses, Eterno dos teus deuses, Eterno dos deuses de nossos pais, eles não tinham esse receio. Porque eles sabiam muito bem que ao falar isso não estava se referindo a ídolos. Estava se referindo a seres com a capacidade de julgar. Então eles tinham muito receio, muito respeito, não adoração, respeito aos deuses. E hoje as pessoas têm medo de falar eterno dos nossos deuses, eterno dos deuses de nossos pais. Sabe quais são os deuses de nossos pais? São vários. Amene, que no Egito era chamado de Amon, conjunto dos deuses que confirmam as nossas orações. Você sabia disso? Não, não sabia. Não sabia não. Nem diga que sabia. Amon, no Egito, virou Amene, os deuses que confirmam nossas orações. Toda vez que se fala Amém, você está se referindo a esses deuses. Sabia disso? Não, né? Sabe por quê? Porque isso foi ocultado. No momento em que as pessoas demonizam o Egito, você fica sem respostas. No momento que as pessoas demonizam o Egito, você fica sem saber de nada. Você fica no escuro. Paira 300 dúvidas na sua mente sobre esses assuntos. Por isso que é o assunto mais procurado, mais pesquisado na internet. Porque pairam 300 dúvidas. Enquanto você não abrir os olhos e não abrir a mente para entender as questões egípcias, você vai ficar no escuro. A decisão é sua. A minha parte eu faço. Se inscreve no canal, deixa seu like, comente sobre esse vídeo, comente, pode comentar, pode concordar e pode discordar. Eu vou ler seu comentário. Por falar em comentário, gente, tem vários comentários que eu ainda não vi. Tem mais de 200 vídeos. E tem comentários que eu estou respondendo com vídeos. E tem comentários que eu vou responder escrevendo. Entende? Então eu não tive tanto tempo para fazer, para responder. Então espere que eu vou responder todos, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização. Faça seu comentário, compartilhe. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.